Bom, agora nós vamos estabelecer as relações métricas fundamentais num triângulo retângulo. Então, no slide anterior, nós separamos esse triângulo principal, tá? Que é o triângulo ABC, em dois outros triângulos, tá? Menores aí, que são esses daqui, ó, tá? O triângulo ABD e o triângulo ADC. Então, a partir da identificação dos ângulos, tá? E os respectivos lados, nós vamos fazer a comparação dos triângulos aqui existentes 2 a 2, tá? Primeiro nós vamos comparar o triângulo ABC com o triângulo DBA, que nós temos aqui, tá? Em termos de semelhança, tá ok? Então nós vamos estabelecer as relações de proporcionalidade entre esses lados, tá? Desses dois triângulos. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui do triângulo maior para o triângulo menor, tá? Esse triângulo ABC para o triângulo ABD, nós vamos estabelecer aí três relações. São essas daqui, tá? Então, primeiramente, nós tomamos aqui o lado A, tá? Do triângulo ABC, que está compreendido, tá? Pelos ângulos 1 e o ângulo 2. E nós vamos pegar o mesmo lado, tá? O lado que tem o ângulo 1 e o ângulo 2 aqui no triângulo menor, que é o triângulo ABD, tá? Então, A está para C. Olhem bem, A está para C, assim como agora nós vamos estabelecer aqui, ó, o ângulo de 90 e o ângulo 2. Nesse triângulo, o ângulo de 90 e o ângulo 2, ele está aqui situado, tá? Ele compreende esse lado que é o H, que é um dos catetos, tá? Então, olhe bem, assim como B está para H. Então, B do triângulo maior está para o H do triângulo menor. Fazendo a multiplicação em cruz, nós podemos dizer que B vezes C é igual a vezes H. Essa é a primeira relação aqui, tá? Nós vamos fazer a comparação agora do lado A do triângulo ABC com o lado C, tá? Do triângulo ABD. Então, A está para C, assim como agora nós vamos pegar o lado C, tá? Que está compreendido pelos ângulos de 90 e o ângulo 1. Nós vamos pegar o ângulo de 90 e o ângulo 1 neste triângulo aqui, ó, tá? Que é o lado que tem a medida M. Então, C está para M. Colocamos aqui. Então, multiplicando em cruz aqui, ó, vai ficar C vezes C, vai ficar C ao quadrado, é igual a vezes M. Agora resta mais uma relação aqui, tá? Então, olhe bem, nós vamos tomar aqui o ângulo, o lado compreendido pelo ângulo de 90 graus e o ângulo 2, que é o lado B, e nós vamos comparar nesse outro triângulo o lado compreendido, tá? Que tenha por ângulos comuns aí, o ângulo de 90 e o ângulo 2 aqui, ó, tá? Então, o ângulo 2 está aqui, o ângulo de 90 está aqui. Então, o lado agora é o H. Então, B, aqui nesse caso, vai ser B está para H, tá? B do primeiro triângulo está para H aqui do segundo triângulo, tá? Assim como o lado C do primeiro triângulo, que está compreendido pelos ângulos de 90 e o ângulo 1, está para o lado M, tá? Que está compreendido aqui, ó, no triângulo menor aqui, pelo ângulo de 90 e o ângulo 1, tá? Então, agora, nós estabelecemos aí a multiplicação em cruz, tá? Então, vai ficar C vezes H é igual a B vezes M. Então, mais uma relação aí. Agora, nós vamos fazer a comparação do triângulo ABC com o triângulo DAC, tá? Que é esse último aqui, ó. O primeiro triângulo com o terceiro triângulo. Então, olhem bem,
o lado A do primeiro triângulo, que é esse daqui, ó, ele está compreendido pelo ângulo 1 e o ângulo 2. Então, nós vamos pegar nesse último triângulo o lado que tem o ângulo 1 e o ângulo 2, que é o B. Então, A está para B, assim como B, tá? Nós tomamos aqui, ó, o lado B, que está compreendido pelo ângulo de 90 e o ângulo 2 aqui, tá? Está para, vamos ver o ângulo de 90 e o ângulo 2 aqui, ó. Está para N, tá? Que é essa primeira relação aqui. Então, multiplicando em cruz, B vezes B ao quadrado é igual a A vezes N. Agora nós vamos estabelecer as outras duas relações, tá? Então, olhem bem, A está para B, olhem bem, ó, nós pegamos o ângulo 1 e 2 aqui, e o lado compreendido pelo ângulo 1 e 2 aqui. Então, A está para B, assim como B, tá? Do primeiro aqui, ó, que está no 90 e o 2, está para o ângulo que tem o 90 e o 2 aqui. Está para N, tá? Então, A está para B, assim como A do primeiro está para B aqui, assim como C, tá? Que esse ângulo que está 91 aqui, ó, tá? Está para o H, que está em 90 e o ângulo 1, ok? Multiplicando em cruz, então vai ficar B vezes C é igual a A vezes H. Agora nós vamos comparar o lado B aqui, tá? Que ele tem a correspondente com os ângulos de 90 e o ângulo 2. Nós vamos pegar nesse último triângulo o que tem o ângulo de 90 e o ângulo 2, que é o N. Então, B está para N, assim como C, que é esse lado aqui, tá? Que está entre o 1 e o 90 graus. Nós vamos pegar nesse triângulo o lado que contém o ângulo 1 e o ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, que é o H. Então, C está para H. Então, multiplicando em cruz aí, vai ficar A vezes H, ou B vezes C, tá? É igual a A vezes H, tá ok? Agora, resta mais uma relação. B está para N, olhem bem, ó. Tomamos aí o ângulo de 90 e o ângulo 2. Assim como C está para H. Por que C está para H? Nós tomamos o lado que contém o ângulo de 90 e o ângulo 1. E aqui também, ó, o ângulo de 90 e o ângulo de 1, tá? Ele compreende o H. Então, por isso que C está para H. Fazendo a multiplicação em cruz, B vezes H é igual a C vezes N. Mais uma relação. E agora nós vamos comparar aí o segundo triângulo com o terceiro, tá? O triângulo DDA com o triângulo DADC, tá ok? O triângulo DAC aqui. Então, olhem bem, mais três relações nós vamos estabelecer. Então, olhem bem, ó. C está para B, olhem bem, ó. O lado compreendido que contém o ângulo 1 e o ângulo 2, ó. Está para B, ó. Ângulo 1 e ângulo 2. Assim como H, que é o lado que está compreendido aí, que contém o ângulo 2 e o ângulo de 90, e nós vamos pegar o ângulo 2 e o ângulo de 90 aqui, ó. Então, H está para N, tá? Colocamos aqui. Multiplicando em cruz, tá? B vezes H é igual a C vezes N. E agora, C está para, vamos ver o ângulo 1 e 2, ó. B, tá? C está para B. Assim como M, olhem bem, nós vamos pegar o M aqui, ó, que é o lado aí que contém o ângulo 1 e o ângulo de 90. Nós vamos ver o lado aqui nesse triângulo que contém o ângulo 1 e o ângulo de 90, que é o H, tá? Então, M dividido por H.
Nós encontramos aqui. Multiplicando em cruz, então vai ficar C vezes H é igual a B vezes M. E, finalmente, nós vamos encontrar a relação de H, tá? Que está aqui, que ele contém o ângulo de 90 e o ângulo 2, está para N, que é esse lado que contém o ângulo de 90 e o ângulo 2. H está para N, assim como M, tá? Que é esse lado que contém o ângulo de 90, ele deve estar para H, tá ok? Que o H aqui nesse caso, no último triângulo aqui, eles contém o ângulo, o lado que contém aí em comum o ângulo 1 e o ângulo de 90. Fazendo a multiplicação em cruz, então H ao quadrado é igual a M vezes N. Aqui, ó, se nós observarmos, tem relações aqui que são repetidas, tá? Olhem bem, ó, BC igual a AH, BC igual a AH. Então, nós vamos agora eliminar essas repetições. Então, aqui nesse próximo slide, nós vamos ter um resumo aí, tá? De todas essas relações aí, tá? Excluindo essas repetidas. Então, a primeira, que nós temos o triângulo aqui, tá? Nós vamos usar esse triângulo aqui como um triângulo aí de base, tá? Para tirar essas relações, ok? Então, olhem bem, a primeira relação, B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, B elevado ao quadrado nesse triângulo aqui é igual a A multiplicado por N. Esse N aqui é a projeção, tá? Só para lembrar que a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A, tá ok? C ao quadrado é igual a A vezes M. Então, esse lado aqui elevado ao quadrado, esse cateto, tá? Do triângulo ABC ao quadrado, é igual a A, que é a hipotenusa, multiplicado por M, que é a projeção do cateto C, tá? Sobre a hipotenusa A. H ao quadrado, que é a altura do triângulo retângulo elevado ao quadrado, é igual a M vezes N. Também nós temos que B vezes C, tá? Olhem bem, B vezes C é igual a vezes H. Então, nós temos aí mais uma relação. E B vezes H é igual a C vezes N, tá? Então, B vezes H é igual a C vezes N. E também C vezes H é igual a B vezes M, tá? E assim nós temos essas 6 relações fundamentais, tá? Relações métricas fundamentais no triângulo retângulo.